Graça e paz do Senhor Jesus, aos irmãos e irmãs, boa noite você de casa que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de hoje estarmos juntos como família, mais uma terça-feira. Hoje a nossa equipe está bem, não dividida, né? Nós não usamos o dividir, nós estamos multiplicados, né? Então nós temos uma equipe hoje em Caiana, temos uma equipe hoje na Semana da Virada, na nossa extensão do bairro Santa Terezinha, e também temos a nossa equipe aqui na nossa igreja sede, né? Amém? Quem veio aqui hoje diz amém, gente. Amém. Acho que está faltando gente aqui então. Quem veio aqui hoje diz amém. Amém. Quem me conhece sabe que essa pergunta é provocativa, no sentido de você realmente estar aqui, não somente de corpo, mas também de pensamento, de coração, com inteireza no seu coração. Porque nem sempre o simples fato de você estar aqui não significa que você esteja de verdade. Então traga a sua mente, o seu coração para este lugar e nós seremos aqui hoje tremendamente abençoados por Deus aqui nessa noite. Você precisa de uma palavra de Deus hoje? Amém, gente? Precisa de uma palavra de Deus. É muito bom quando nós entendemos essa necessidade que nós temos de receber uma palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, no final das contas, é que vai resolver e solucionar as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos. E eu tenho uma boa notícia para você, né? Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui hoje, em nome de Jesus. Queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria iniciar hoje de forma diferente. Pode deixar a sua Bíblia na sua cadeira, o seu celular, sua bolsa. Eu sempre gosto muito de, quando tendo a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, fazer com que o Espírito Santo de Deus direcione todas as coisas do início, no meio, até o final. Então hoje, de forma diferente, quebrando aqui, né, de repente, que nós achamos certo de protocolo, de uma ministração, onde o apelo é feito no final, eu queria iniciar a mensagem justamente pelo final. Quero começar pelo apelo. Eu vou inverter hoje as ordens. Eu sei que algumas pessoas estavam esperando eu entrar com alguma coisa aqui hoje, o pessoal fica meio apreensivo quando eu estou na escala, né? O que é que ele vai arrumar hoje, né? Então, assim, hoje, o Espírito Santo de Deus quer agir de forma diferente. Eu estava lá em casa agora de tarde, preparando, finalzinho da tarde, preparando para poder estarmos juntos aqui nessa noite, e recebi uma mensagem de uma pessoa de um dos lugares que Deus me levou nesses últimos dias, para ministrar, e a pessoa mandou 2 áudios para mim, e ela me dizia: quero dizer que eu fui alcançado aqui pela cura, eu fui alcançado pela cura divina, e foi algo assim, na verdade, que trouxe alegria ao meu coração, porque os sinais, eles vão seguindo todos aqueles que creem, né? E a gente tem essa necessidade de sinais. A gente tem essa necessidade de ter um retorno de Deus, até mesmo pelas pessoas aqui na terra. E essa pessoa dizia: eu recebi a minha cura quando o Senhor disse lá, né, que as tuas mãos estavam queimando. E isso é muito recente, num dos congressos, numa das conferências, agora mês retrasado, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, Deus confirmou uma vez mais a graça e a dádiva da cura na minha vida, através de um servo dele naquele lugar. E ele disse: tu já tens o dom, mas eu vou te dar um sinal, que todas as vezes que eu quiser curar alguém no ambiente, as suas mãos vão começar a queimar. Eu estava de tarde agora, quase vindo para cá de noitinha, as minhas mãos começaram a queimar. Então eu quero começar essa mensagem hoje pelo final, convidar a todas as pessoas que precisam de cura em qualquer área, cura física, cura emocional. Eu quero que você tenha fé, mas só saia do seu lugar se você tiver fé
o suficiente para crer que Deus pode te curar da depressão, te curar das dores, em qualquer parte do corpo, seja na cabeça, nos ossos, nos músculos, te curar da pressão alta, da pressão baixa, te curar de toda e qualquer sorte de enfermidade. Se você tem fé, como eu tenho fé aqui nessa noite, para orar com você e por você, eu queria que você, nesse gesto de fé, viesse aqui à frente, no nome de Jesus. Eu queria pedir a alguém da intercessão que providenciasse para mim óleo para unção, para ungir aqui as minhas mãos no nome de Jesus. E eu queria chamar você, a primeira pessoa que precisa e necessita. Já temos pessoas saindo dos seus lugares. Eu sempre digo que o ambiente profético nós precisamos aproveitá-lo, porque a cura da nossa vida, a cura do nosso corpo físico, a cura das nossas emoções, pode ser liberada aqui hoje através da fé, não através da minha oração, não através da imposição das minhas mãos, mas através do poder da oração, através do poder da oração. A palavra de Deus vai dizer: se creres, verás a glória de Deus. Então, nada melhor do que nessa noite nós iniciarmos pelo final, iniciarmos pelo apelo, chamando você à oração, chamando você a um tempo de intercessão. Você que já está aqui à frente, dê 2 passos para frente, para que as pessoas também se acheguem. Isso, dê 2 passos para frente. E nós vamos orar neste momento. Nós vamos colocar diante de Deus a sua vida. Nós vamos colocar diante de Deus a sua causa aqui nessa noite. Ela pode ser física, ela pode ser emocional, ela pode ser até espiritual, porque a Bíblia apresenta para nós enfermidades que são de cunho espiritual. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor afirma, e para isto se manifestou o Filho de Deus, chamado Jesus, para destruir todas as obras do maligno, todas as obras do diabo. E eu quero conclamar, convidar, para que os irmãos da intercessão estejam orando junto comigo neste momento. As pessoas que estão na escala do serviço hoje, na integração, na diaconia, na intercessão, comece a levantar as suas mãos para este lugar. Você que está aí na cadeira também, você que é líder de grupo de pastoreio, você que faz parte de alguma liderança, comece a liberar palavras sobre pessoas aqui nessa noite. Talvez você esteja bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas tem alguém na sua casa, alguém na sua família, e eu creio, a minha fé é uma fé suficiente para crer que você pode aqui hoje representar essa pessoa e levar a cura para essa pessoa, e levar a cura para essa casa, e levar a cura para essa família. Isso, eu sinto o Espírito Santo de Deus agindo neste lugar. Eu já sinto o Espírito Santo de Deus se manifestando no nosso meio. A palavra do Senhor é poder, é broquel. A palavra do Senhor é força, é sustento para a nossa alma. Pai, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, neste momento clamar. Eu quero, Pai, neste momento orar. Eu quero, Pai, levantar a minha voz em oração, buscando ao Senhor, Pai, em favor de homens, de mulheres, em favor, Pai, de vidas aqui nesta noite. Pai, na autoridade do Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toda enfermidade, Pai, seja curada agora pela autoridade do Teu nome, Jesus. Manda embora, Pai, toda enfermidade, Senhor, de origem espiritual. Nós repreendemos, nós cremos, ó Pai, no poder da oração. Nós cremos, ó Pai, no poder da imposição das mãos. Nós cremos, ó Pai, no poder das mãos que se levantam, dos joelhos, ó Pai, que se dobram. Por isso, em nome de Jesus, toca, Pai, agora, Senhor, no local da enfermidade. Toca, Pai, agora, Senhor, no nome de Jesus. Pai, manda embora este mal, essa dor, este incômodo, essa depressão, ó Pai, essa tristeza profunda, Senhor, essa necessidade, ó Pai, de remédio, ó Pai, nós repreendemos. Nós queremos depender do Senhor. Nós queremos, ó Pai, depender da Tua graça. Nós queremos depender, ó Pai, da Tua unção, do Teu poder, do mover do Senhor, ó Pai, sobre nós. Por isso, no Teu nome, Jesus, eu oro, ó Pai, em favor dessas vidas. Eu coloco, ó Pai, nas Tuas mãos, homens, mulheres, ó Pai, crianças, adolescentes, ó Pai, pessoas que precisam de uma cura, pessoas que precisam de uma intervenção do céu. Por isso, ó Pai, envia, Senhor, uma resposta a este povo. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por cura, nós oramos, ó Pai, por salvação, por libertação, mas acima de tudo queremos, ó Pai, ver os sinais do Senhor, e queremos
queremos ouvir, ó Senhor, ainda essa semana, Pai, testemunhos de restauração na saúde. Nós queremos ouvir ainda essa semana que vidas, ó Pai, foram curadas, que vidas, ó Pai, foram tocadas pelo Senhor. Por isso, no Teu nome, Jesus, dê saúde, ó Pai. Fortaleça, renova, Pai, as forças desta mulher, renova, Pai, as forças, Senhor, desta jovem, renova, Pai, as forças, Senhor, deste jovem, Pai, na autoridade do Teu nome, e nós dizemos, no nome de Jesus, vai embora todo mal. No nome de Jesus, vai embora toda enfermidade. No nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, seja curado aqui agora nessa noite. Seja curada aqui nessa noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus de Nazaré, toda depressão, tristeza, angústia, terror noturno, nós te mandamos embora e dizemos: sai! Em nome de Jesus de Nazaré. Eu creio, ó Pai, no poder da oração, eu creio na intercessão da igreja. A palavra do Senhor diz: quem intentará contra o braço forte do Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Visita, Pai, pessoas agora que estão em casa nos acompanhando, no nome de Jesus. Eu libero uma palavra de cura para você também que está nos acompanhando, no nome de Jesus. Pessoas, ó Pai, que estão nos hospitais, pessoas que estão acamadas, necessitando, ó Pai, de uma cura, necessitando de uma intervenção de milagre. Nós invocamos o Espírito de ressurreição e vida. Sopra neste lugar, Senhor, e traz vida, Pai, na autoridade do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Levanta do seu lugar, olha para mim aqui um instante. Você crê que Deus pode te curar? Aliás, te curou? Te curou? Você vai testemunhar lá no seu grupo de pastoreio. Você vai procurar o seu líder, você vai procurar a sua líder e vai testemunhar no seu grupo de pastoreio. Os céus estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus aqui nessa terra. Então você vai testemunhar. Você que não tem um grupo de pastoreio, já aproveita que nós estamos no final do ano, já procura para você iniciar 2024 pertencendo a um grupo pequeno, pertencendo a um grupo de pastoreio, estando debaixo de uma liderança, é primordial. E você vai testemunhar. Abre as tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, sobre estas mãos repousa o Espírito do Senhor, para que assim como foram curados, possam ser curados para curar, possam ser homens e mulheres que vão gerar cura na vida de outras pessoas, e nas áreas onde elas foram mais afetadas na enfermidade, que Deus as use especificamente nessas áreas para curar tantas outras pessoas, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Feche tuas mãos e diga: eu creio. Amém. Pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Volta para o seu lugar. Abra a sua Bíblia comigo. Vamos ler a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia comigo, Gênesis, no capítulo 7. Gênesis capítulo 7. Gênesis é um livro fácil de achar, né? Novo convertido gosta quando pede para abrir em Gênesis, né? É uma maravilha. Gênesis capítulo 7. Aliás, nós nos comprometemos ontem, né, na devocional para o ano de 2024 e lemos a palavra de Deus no ano que vem, em nome de Jesus, né? Então você que de repente ainda não faz parte da liderança, ou que tem esse intuito, esse desejo, esse sonho de ler a palavra de Deus, procure alguém da igreja, um grupo de pastoreio, uma liderança, para você também ser direcionado a esse propósito de conhecer um pouco mais a Deus. E a maneira principal de conhecer a esse Deus é lendo a sua palavra, ele se revelando a nós. Num tempo onde muitas pessoas
buscam revelações e vão atrás de revelação, né? Nós temos diante de nós a maior das revelações, que é a Sagrada Escritura, que é a Bíblia Sagrada. Então, Deus não está falando comigo, né? De repente é só você abrir a Bíblia que Ele vai começar a se revelar a você. Gênesis capítulo 7, eu quero ler apenas a parte final do versículo 16, que diz assim: e o Senhor fechou a porta. Diga comigo assim: e o Senhor... Mais forte, me ajuda aí, gente. Vocês jantaram, não? Vamos lá. E o Senhor fechou a porta. Diga: e o Senhor fechou a porta. A porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Cadê o glória? É porque a gente gosta da parte que a gente fala assim, né? A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A gente glorifica, a gente joga a cadeira para o alto. Mas quando a gente fala que a porta que Deus fecha, ninguém consegue abrir, o glória não sai, a gente fica engasgado. A gente fala assim: meu Deus, misericórdia. E a gente precisa entender que nem toda porta fechada é significado de que as coisas estão dando errado na nossa vida. Porque tem portas que se fecharam. Nós vamos aprender aqui hoje. Tem portas que se fecharam na nossa vida para que o nome do Senhor seja preservado e glorificado aqui nessa terra. Você teve porta fechada já? Quem já teve porta fechada aqui? Vou levantar minha mão, meu pé também. E quando a porta fecha, a gente aparentemente acha que estão nos prejudicando. O diabo está furioso, olha como é que o inimigo está se levantando. A gente nunca pensa na perspectiva de que de repente possa ter sido o próprio Deus a fechar aquela porta. Nós lemos um texto agora muito conhecido, uma história muito conhecida, inclusive eu já preguei aqui esse texto, que é sobre a arca de Deus que foi construída por Noé. O texto diz que no seu final, que quem fecha a porta é quem? É Noé que fecha a porta? Quem fecha a porta é Deus. E o texto diz assim: e o Senhor Deus, e Adonai, fechou a porta após ele, após Noé. Então Noé, depois de ter colocado todos os casais lá de animais na arca, e ter entrado toda a sua família, a sua parentela, o texto diz que o último a entrar na arca é ele. Então depois que está todo mundo seguro, o texto diz que Deus fecha a porta. Esse texto virou filme, inclusive, né? Se eu não me engano, acho que é o Todo-Poderoso 2, acho que é o que vai retratar a questão do dilúvio. É, uma verdade, uma coisa mais de Hollywood, né? Aquela coisa mais de filme, mas retrata o desespero, preste atenção aqui, das pessoas que ficaram do lado de fora, após a porta ter sido fechada. E a Arca da Aliança nada mais é do que um prenúncio escatológico daquilo que irá acontecer no grande e terrível dia do Senhor. Depois que o nosso Deus fechar a porta do céu, não adianta ficar irritado, não adianta ficar nervoso, não adianta gritar, não adianta fazer biquinho, não adianta ficar de pirraça, não adianta espernear, porque quando Ele fechar a porta, está fechado. E a arca naquele tempo pode ser considerada e poderia ser considerado o pior, o lugar mais sujo, o lugar mais fedido do mundo. A pessoa uma vez falou comigo assim: aquele lugar devia ser terrível, não é verdade? Que sujeira, que mau cheiro. Eu falei: mas aquele lugar era o lugar mais seguro na face da terra naquele momento. Todo mundo depois, porque Noé é interessante. Noé é chamado de louco até o dia que começou a chover. Porque quando começou a chover, quando começa a se cumprir o que Deus havia dito a ele, todo mundo teve que mudar de opinião. Então você fica tranquilo, você está sendo chamado de louco, você está sendo chamado de quadrado, você está sendo chamado de fanática. Ai, agora vive na igreja, o negócio agora é igreja, vive negócio de grupo pastoreio, é célula para cá, é célula para lá, é igreja, só quer saber de monte, só quer saber de estar na igreja, vai na igreja de manhã, já foi de manhã, tem que ir de noite também, pelo amor de Deus, agora colocou a Bíblia debaixo do braço, coloca lá a rapadura debaixo do braço, vai para a igreja. Irmão, irmã, deixem que falem,
Porque o dia que começar a chover, aleluia, o dia que começar a chover, todo mundo vai mudar de opinião em relação a você. Deus faz oh glória, Deus faz a promessa a Noé, vai chover. Ele constrói a arca dentro de um contexto árido, de um sol terrível. Olha lá o louco, olha o fanático. O sol está tão quente que deve estar esquentando a cabeça dele, o cérebro dele, não está muito bem. Quantos nomes nós não somos rotulados, não é verdade? Só pode ser louco, sair 10 horas, 11 horas, meia-noite para caçar monte, orar no monte. Isso não é uma pessoa normal. Misericórdia, vocês já vão na igreja, na segunda tem grupo de pastoreio, na terça tem terça profética, na quarta quer ir nas extensões, na quinta quer fazer visita e hora extra na igreja dos outros, na sexta quer ir no monte, no sábado quer caçar um culto de jovem para ir, no domingo tem de manhã e tem de noite, irmão. Louvado seja o Senhor por isso, aleluia, porque nós somos daquilo que nós nos alimentamos, e os lugares que nós frequentamos revelam o que a gente está buscando. É verdade ou não é? Oh glória, eu sinto Deus aqui nessa noite. Deus mandou fechar a porta, fecha a porta. Noé entra, fica todo mundo lá. Aí o pessoal fica assim, poxa, mas porta fechada é coisa ruim. Depende. Vou repetir a pergunta, quantos aqui já tiveram portas fechadas? Faz um sinalzinho assim. A gente pode contar diversas vezes que portas foram fechadas diante de nós. Você que está me ouvindo em casa agora, quantas portas foram fechadas diante de você? Quantas portas se fecharam de oportunidades que você imaginava que era boa? E você reclamou, murmurou, chorou. Quantas portas se fecharam diante de nós? E a gente achou até que as pessoas estavam querendo nos prejudicar. Colocava na conta, na contabilidade do diabo. O diabo está furioso. E a gente nunca pensa na perspectiva de que poderia ter sido o Senhor que tenha fechado aquela porta. Tem uma canção muito antiga, não tão antiga assim, né? Mas não tão nova, que vai dizer: uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. E eu acho isso maravilhoso, porque entender isso dentro de uma perspectiva de oportunidade, que Deus quer sempre nos aprimorar e melhorar a nossa estrutura de vida aqui na terra. Isso é primordial, porque quando a gente pensa, de nós termos uma vida abundante, a gente começa a pensar só na eternidade. É vida lá no céu. Não. No porvir. Não. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida abundante e plena, em abundância também aqui na terra. Porque não é sinônimo de ser filho de Deus a pobreza. Porque nós carregamos esse estigma, Paulinho, durante muito tempo. Para mostrar que a pessoa é crente, para mostrar que ela é fiel a Deus, ela tem que ser pobre. Onde está escrito isso, irmão? Irmã, eu já disse algumas vezes neste púlpito, neste altar, eu não sou pregador da teologia da prosperidade, mas eu me recuso a pregar a teologia da miséria. Obrigado pelo aleluia, porque isso é a verdade. Não é sinônimo de uma vida fiel a Deus ter escassez. E nós precisamos entender e discernir nos tempos, nas estações, nos ciclos, que uma porta fechada pode ser um grande sinal de Deus para nós. E eu quero aqui hoje apresentar pelo menos 3 sinais de Deus em portas fechadas. O primeiro é nesse texto que nós lemos. Um texto conhecidíssimo, um texto clássico, da narrativa da Arca de Deus construída por um homem chamado Noé. Primeira característica de uma porta que se fecha, que a gente precisa entender, é que a porta se fecha para livramento. Diga, livramento. Você já discerniu alguma porta que fechou, que você ficou até chateado, mas passou um tempo, uma semana, um mês, ou até anos, e você falou: hoje eu entendo que aquela porta se fechou, foi para o meu livramento. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então aplauda Jesus aí, em nome de Jesus. Essa é a grande verdade. A gente fala assim: aquela porta se fechou,
foi um grande livramento que Deus estava me dando, eu não estava entendendo. O que eu faço agora, diz o Senhor, não entendereis, mas vocês vão entender depois, lá na frente. Quantas vezes isso acontece? Mas até a gente ter o discernimento claro em Deus, nós passamos pelo estágio da murmuração, da murmúria, da lamúria, do choro, da reclamação, e começamos a alimentar essa amargura dentro do nosso coração, e esquecemos que, de fato e de verdade, poderia ter sido um grande livramento de Deus para nós, aleluia. Quando o texto diz, e o Senhor fechou a porta para quem está dentro da arca, foi um grande livramento. Para quem estava do lado de fora, gente, desespero total, prenúncio escatológico, prenúncio da vinda do Senhor Jesus, da manifestação do Senhor Jesus, no seu grande e terrível dia, que nós às vezes não gostamos nem de ouvir. Ou quando eu era menino, eu sou criado na igreja, né? Eu sou neto de crente, filho de crente, casado com crente, meu filho já é crente, meus irmãos são crentes, meus vizinhos são crentes, meus amigos são crentes, então eu só vivo no meio de crente. E quando o pastor falava, mandava abrir a Bíblia em Apocalipse, eu já começava a ficar atribulado, eu ficava morrendo de medo, porque muitas pessoas na minha geração, e talvez de repente não seja diferente agora, vieram para a presença de Jesus com medo do inferno, não pela alegria de ir para o céu, porque se pregava o evangelho dizendo assim, né, o diabo está aí, matar, roubar e destruir, então venha, porque senão você vai queimar no mármore, no fogo do inferno, e a pessoa vinha com medo do inferno. Essa não era a mensagem. A mensagem é realmente a alegria de poder estar com o Senhor e gozar na eternidade com o nosso Deus. Amém ou não amém, gente? Então eu ficava assim, atemorizado, ficava com medo, até que a gente alcança a maturidade, começa a perceber que o céu de fato não é nem o nosso destino. Eu gosto disso, né? Ele é a nossa origem, a gente vai voltar para lá, porque nós somos de lá, né? Tem uma canção das antigas que vai dizer, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, o céu já antevi, possuí-lo enfim eu vou. Nós somos de lá, nós somos, aleluia, nós somos cidadãos do céu, oh glória, é para lá que a gente vai voltar, aleluia. Então ele não é destino, ele é lugar de origem, nós voltaremos para lá, oh glória a Deus. Eu quero muito encontrar com cada um de vocês, para juntos entoarmos, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Então para quem fica do lado de fora é um desespero total, para quem fica e perde esse privilégio e desperdiça essa chance de acreditar num projeto de salvação eterna, é terrível. O papel da nossa igreja aqui é realmente pregar o plano da salvação. Qual é o plano da salvação? Resumindo ele nasceu, ele viveu, ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele vai voltar para nos buscar. Você quer aceitar Jesus? Esse é o plano da salvação. O evangelho é tão simples, o evangelho é tão claro, tão nítido, não existe a necessidade de nós enfeitarmos o pavão, de nós queremos colorir mais o quadro, não, ele é simples. Jesus tem um projeto de salvação para todo aquele que nele crê, aleluia. A palavra de Deus vai dizer, quem crê e for batizado será salvo. Então é necessário entender que, quando a porta se fecha, nós estamos do lado de dentro, no lugar certo, é para nós motivo de alegria, de regozijo, de gozo no Senhor, aleluia. Então não chore, se alguma situação levar você a acreditar que portas que se fecharam, foi para te expor, foi para a sua humilhação, foi para o inimigo cirandar na sua vida, na sua casa, na sua família, não foi não. Deus nunca perdeu o controle da situação. Deus continua no mesmo lugar que sempre esteve, no controle da situação, aleluia, oh glória. Então se fechou, dá glória a Deus, aleluia. Se fechou,
glorifica, e é difícil dar glória a Deus diante de uma porta fechada, aonde nós às vezes criamos uma grande expectativa. Eu acho que aquela era a grande oportunidade da minha vida, e eu perdi. Irmão, irmã, olha para mim aqui. Nosso Deus é um Deus muito bom, gracioso, misericordioso. Se Ele permitiu que se fechasse, fica tranquilo. Nós voltamos para Muriaé, nós contamos lá em casa, foram 6 portas fechadas de oportunidades. Eu tive esse interesse. Eu fui despertado para contar. Eu vou contar quantas portas que vão se fechar diante de oportunidades de trabalho. 1, 2, 3. Aí tinha hora que falava assim, de repente com você também possa ter sido assim, agora vai, hein? Aí fazia o quê? Fechava. Agora vai, agora é só assinar mesmo, hein? Aí vinha, acabava a tinta da caneta, não tinha como assinar. E aguardando, com esperança no coração, de que Deus estava preparando algo maravilhoso, aleluia. Olha para mim aqui, Deus não fica devendo nada para ninguém. A contabilidade de Deus é perfeita. Então, glorifica o Senhor. Você que teve porta fechada, que levantou a sua mão quando eu perguntei, dá um glória a Deus aí no seu lugar, em nome de Jesus. Porque porta fechada não significa que as coisas estão dando errado, não. Isso é uma perspectiva da terra, numa perspectiva do céu, é dizer assim, Senhor, muito obrigado, o Senhor está preparando coisa melhor aí, oh aleluia, o Senhor está preparando algo bom, algo maravilhoso, algo que é perfeito, que é agradável, algo maravilhoso. Então, primeira característica é uma característica de livramento. Porta se fechou para um grande livramento. Já recebeu o livramento do Senhor? Quando as portas se fecharem, lembra disso, ó. Eu aprendi lá. Se fechou, mas o Senhor está me livrando de alguma coisa lá na frente. Se fechou, mas o Senhor está me livrando. Às vezes, portas se fecham em relacionamentos. Portas se fecham em relacionamentos. De namoro, de noivado. Oh, glória. E se a pessoa fala assim, ai meu Deus. Eu lembro que de uma das igrejas que eu pastorei, acho que foi em 2008, 2009, essa experiência foi interessante, porque fui atender uma garota, a menina devia ter uns 16, 17 anos, novinha, e ela desesperada, preciso conversar com o senhor e tal. Eu pensei assim, perdeu alguém na família, pensei o pai morreu, pensei a mãe está com doença terminal, a menina está desesperada, vem, vamos para o gabinete, chegou lá desesperada, tremendo, eu fiquei, vamos um copo com água, minha filha, toma uma água para você aguentar conversar. Ai, pastor, meu namorado terminou comigo. Eu conheci a peça, né? Falei, minha filha, olha para mim aqui, joga as suas 2 mãos para o alto, falei com ela, joga as 2 mãos para o alto, agora começa a dar glória a Deus, começa a glorificar. Porque nós damos valor a coisas que de repente que para Deus não tem funcionalidade. São situações que não vão nos conectar a novos ciclos. São situações e pessoas que não vão nos levar a lugar algum no mundo espiritual. São situações e coisas e até pessoas que não vão nos conectar com o propósito de Deus na nossa vida. Mas nós queremos ficar nos martirizando. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, joga as suas 2 mãos para o alto e vamos começar a dar glória a Deus aqui. Ela estava chorando, começou a rir, eu peguei as mãozinhas dela, levantei para o alto, falei, vamos dar glória a Deus junto, eu vou glorificar a Deus junto aqui, ó. É dia de vitória, Porque celebrar fracasso é difícil, momentâneos. Quem vai erguer um altar diante de uma perda aparentemente boa, que você imaginava ser algo de Deus? Quantos de nós já não passamos por isso, não é verdade? Em relacionamentos passados, quantos de nós já não passamos e tivemos situações frustrantes, de perdas que nós imaginávamos ser irreparáveis, e dizer, nós nunca vamos superar essa perda, irmão, nós vamos superar. Olha o motivo aqui, ó, nós superamos para a glória de Deus, aleluia. Deus não erra nos seus planos. Então Deus, quando fecha uma porta, prioritariamente é nessa noite para um grande
livramento. Diga para o seu vizinho, livramento. Pode falar para o outro que você não falou, é livramento, é livramento. Nem sempre porta fechada é sinal de que as coisas estão dando errado, gente, preste atenção nisso. Vamos para a segunda aqui. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 6. Deus está nesse lugar aqui hoje, aleluia. Tem gente começando a lembrar de porta que foi fechada há 10, 15, 20 anos e hoje está dando glória e está entendendo, não era do Senhor, aleluia, foi o Senhor que fechou, foi o Senhor que tirou do meu caminho, foi o Senhor que mandou embora. Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Olha para mim aqui agora. Primeira porta é livramento. Porta fechou, livramento. A segunda porta que se fecha para você sair daqui hoje aprendendo que porta fechada não significa que as coisas estão dando errado, nada. Não. Primeira porta que se fechou, livramento. Segunda porta que se fechou é um sinal e uma característica de intimidade. Diga comigo, intimidade. Como os fariseus oravam, iam para as praças para poderem serem vistos, e batiam no peito dizendo, unicamente para se autopromoverem. E aí eles são repreendidos por Jesus. E preste atenção, Jesus é o nosso padrão de liderança, amém, gente? Jesus é o nosso padrão de discipulador, glória a Deus até aqui. Então nós precisamos, quando nós somos chamados de cristãos, nós entendemos que somos seguidores dos passos de Jesus. Os discípulos foram chamados para dar continuidade à missão de Jesus. O colégio apostólico foi levantado com essa funcionalidade na terra. A igreja foi chamada em Atos dos Apóstolos para dar continuidade ao que os apóstolos fizeram, e os apóstolos deram continuidade ao que Jesus iniciou. Então, a nossa função missionária aqui na terra é fazer tudo aquilo que Jesus fez, que os apóstolos fizeram e que a igreja primitiva fez. Então, nós precisamos dar continuidade a esse ministério na terra. Então, foi ensinado por Jesus para os discípulos ensinou a igreja que a oração da porta fechada move o coração de Deus. Jesus era especialista em repreender, dentro de uma retórica muito espiritual, os fariseus que viviam apenas de aparência. Olha para mim aqui, você conhece alguém que só vive de aparência? Você fala assim, olha só que aparência, é até bom, a aparência bonita, né? Aí Jesus vai equiparar estas pessoas como o sepulcro caiado. Já ouviram essa expressão? Quando você vai, por exemplo, num cemitério, você vê túmulos aqui no Senhor do Bonfim, inclusive tem túmulos de bronze, ornamentos lá e figuras de prata, banhadas a ouro, mármores, granitos, coisas maravilhosas e lindas. Mas me responda, o que tem ali dentro? Quando Jesus fala assim, vocês são um sepulcro caiado, vocês só têm aparência externa, por dentro só existe podridão e morte. Eu não tenho como falar desse texto, da fala de Jesus, numa palavra de disciplina, sem lembrar da história de Samuel, quando vai na casa de Jessé, ungir o rei de Israel. Pela aparência, ele iria ungir o rei errado, mas Samuel conhecia a voz de Deus, desde que ele era criança. Então, quando ele leva o chifre de azeite e vai ungir o primeiro filho de Jessé, Deus brada lá do céu, Samuel, não é este que eu escolhi. É importante ouvir a voz de Deus, porque se ele não discerne que é Deus que falara com ele, ele tinha colocado na cadeira uma pessoa que Deus não chamou para sentar. Então ele, é esse, o resto da história nós conhecemos. Então fica tranquilo, na oração da intimidade, e Samuel ensina isso para a gente no seu ministério como profeta, é um relacionamento. Ana, sua mãe, num voto de promessa, ganha Samuel, uma mulher ainda estéril,
e consagra-o e faz com que ele possa viver no templo, no santuário, diante da presença do Senhor. Então, quando a palavra de Deus diz para nós aqui, quando você for orar, entra no teu quarto, fechada a porta. Em outras traduções diz assim, fecha a porta e vai orar. Na porta fechada, quem está da porta para dentro? Você e ele. Aleluia, oh glória. Você e ele, oh glória. Já é o suficiente, porque nós somos no público reflexo do que nós somos no oculto com Deus. Vocês entendem isso? Eu gostaria tanto de ser um pregador, eu gostaria tanto de ser uma missionária, eu gostaria tanto de ser um pastor, uma pastora, um evangelista, um pregador da palavra de Deus. Aí o segredo é no oculto, é pegar a tua Bíblia, começar a estudar, a ler, é buscar a Deus em oração. Então a porta fecha com alguém que está dentro, mas não é sinal de que as coisas estão dando errado. A porta que se fecha é de uma perspectiva de intimidade com Deus. E o Senhor se dará a ser conhecido por aqueles que o buscam. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós temos total liberdade hoje de culto. A nossa Constituição permite isso, no culto público, no culto na praça, mas nós não podemos perder a perspectiva do secreto com Deus, porque no secreto com Deus há de se revelar no público, da nossa vida de busca, de constância com o nosso Deus. Então, entra no teu quarto e fechada a porta, ore ao Senhor, e Ele te recompensará. Isso aqui não é um relacionamento de troca, não. É um relacionamento de intimidade. A relação com Deus é uma via de mão dupla. O nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de oração, não é um monólogo. O que é um monólogo? É onde somente uma pessoa fala. É por isso que no culto é muito comum as pessoas ficarem entusiasmadas muito na hora da adoração, do louvor. Dá vontade de pular para a direita, para a esquerda. Você canta e você chora, você fica arrepiado. Você está cultuando a Deus. E na hora que Ele vai falar com você, é a hora da palavra. E as pessoas ficam dispersas, desinteressadas. E isso independe muito de quem esteja pregando. Porque nós estamos ainda numa geração de que as pessoas primeiro aguardam lançar o cartaz para ver quem vai ser o pregador, para decidir se vai vir ou não. Estou falando alguma mentira aqui? De repente aqui não acontece isso, né? Mas em muitos outros lugares, bem provável que sim. A palavra de Deus, somente sendo anunciada e lida, é a palavra de Deus. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aleluia. Então não negligencie a palavra de Deus. Que seja um iletrado, que seja um indouto a estar lá lendo com toda dificuldade, falando até palavras erradas, mas não negligencie o poder da palavra de Deus. Eu gosto de dizer isso. As pessoas que mais me influenciaram na minha vida são pessoas iletradas e nunca sentaram numa cadeira de escola. Uma delas aqui é a irmã Marilene, né? A Marielle conhece, né? Lá da Encoberta, Manuel Vieira. Meus pais tiveram pouco letramento, mas são pessoas que quando começam a falar em nome de Deus, aleluia, Deus se manifesta na terra, porque não é pelo saber falar, não é por ter uma boa oratória, não é por ter o privilégio dos estudos, seja ele teológico, religioso, secular, não, é pela graça de Deus, e a palavra de Deus nunca vai deixar de ser lâmpada para os nossos pés, e nem luz para o nosso caminho. Então nessa relação de intimidade com Deus, eu me aproximo daquilo que Ele é, eu passo a ter interesse das coisas, eu passo a ter intimidade e a respeitar a presença de Deus.
a entender que o lugar que eu estou é propício ao mover da ação da glória de Deus, porque nós estamos reunidos aqui num lugar onde é propício que Deus haja, que Deus fale, que Deus cure, que Deus manifeste com graça, com poder, que Deus perdoe um ali, que Deus salva outro aqui, que Deus cura outro ali, que Deus liberta outro aqui, porque esse ambiente precisa ser um ambiente de glória. E num ambiente de glória há de se ter o mínimo de reverência e respeito por esse ambiente. Obrigado pela glória a Deus, eu vou continuar a pregar, isso vai dando glória a Deus, porque essa é a verdade. O ambiente da manifestação da glória de Deus precisa ser respeitado. Eu lembro de uma oração, um grande amigo meu fazia, ele começava dizendo assim: Senhor Jesus, eu respeito a tua presença, eu respeito a tua presença, tu estás neste lugar, eu respeito a tua presença. Nós estamos diante de um fórum, por exemplo, diante de um juiz, de um advogado, de um promotor, nós vamos no Ministério Público, na Defensoria Pública, nós vamos num lugar de alta autarquia, nós nos reverenciamos, nós nos ornamos com vestes corretas para estar diante de uma autoridade A, B ou C, porque nós respeitamos aquele lugar. Ei, a casa de Deus não é diferente, esse lugar precisa ser respeitado por mim, por você, por todos quantos entram, aleluia, e Deus começa a se revelar a você, através da intimidade, lá no oculto, no escondido. Então Deus começa a mostrar para você as primícias da sua presença, Deus começa a revelar a você a vontade dEle ao seu coração, aí você lá no quarto começa a orar, oh glória, o Espírito Santo entra dentro do teu quarto e começa a ministrar o teu coração, dizendo: ei, essas palavras você dizia, agora não pode dizer mais, essas coisas você fazia, agora você não pode fazer mais, com essas pessoas você andava e tinha aliança, agora não pode mais, irmão, tudo é fruto da intimidade com Deus, e não é nem por força e nem por violência. O Espírito Santo, ele tem liberdade para chegar diante daquele que dobra o seu joelho e diz: Espírito Santo, fala comigo, aleluia. A gente começa a ser mais temente a Deus, a gente começa a respeitar mais o ambiente onde Deus está. Está entendendo? Tudo começa num fruto de intimidade, de uma porta que está fechada. É só você e Ele, oh glória, é só você e Deus, e diante de Deus, e só você e Deus, não tem protocolo, não tem liturgia pronta, só não tem uma homilia pronta. Ó Santíssimo, grande, poderoso, arquiteto do grande, majestoso, supremo, não, meu Pai, me socorre. Meu Pai, fala comigo aqui hoje. Porque a gente gosta, né? Dizendo, palavras difíceis, né? Mas aí a pessoa vai pregar, a pessoa diz: o que ele falou? Não sei, só dei glória a Deus, mas eu não entendi nada. Eu dei glória a Deus, mas eu não sei o que ele falou. Mas diante de Deus, você e Ele, não tem ritual, não tem protocolo. Meu Pai, Paizinho, Abba, meu Senhor, meu Salvador, eu estou passando por luta, eu preciso que o Senhor gere no meu coração maturidade, força, resistência emocional, espiritual, perseverança. O Espírito Santo entra no quarto, aleluia, entra no ambiente, oh glória, e aí, irmão, não tem hora, não tem tempo, por isso é importante estar diante de Deus em oração e intimidade. A porta fechou, e agora eu estou diante de Deus, somente eu e Ele. E quando Ele se revela a um dos seus filhos, quando você sai do quarto, o que menos importa é o que as pessoas vão dizer ou pensar, porque Ele se revelou a você, aleluia. Às vezes nós somos afetados pelas falas, às vezes nós somos afetados por opiniões, porque não permitimos que Ele se revelasse a nós no oculto. Vou fazer uma pergunta para você: como é que está a sua vida de oração, de busca, de intimidade? Porque quando a porta se fecha, e tem situações que Deus nos coloca assim,
E eu lembro de alguns testemunhos, muitos testemunhos, eu lembro de alguns específicos. Às vezes Deus nos coloca numa situação que não tem outra saída. A porta se fechou não pela nossa vontade, mas nós nos vemos internados dentro de uma sala de hospital, de um quarto, onde nós não temos outra opção a não ser acessar o céu, onde o que menos importa para nós é o que está acontecendo lá de fora. Eu quero é a presença dEle. Nós temos tantas oportunidades diante de Deus para acessá-lo, para fechar a porta e dizer: Senhor, se revela a mim. O salmista, eu acho maravilhoso, ele fala assim: vê se há em mim algum caminho mau. Isso é introspecção, isso é olhar para dentro de você mesmo. Isso é mais tecnológico do que uma ressonância magnética. É você olhar para dentro da sua alma e dizer assim: tem muitas coisas que precisam ser tiradas daqui. Tem muitas coisas que precisam ser reorganizadas dentro de mim. E isso só será possível através da manifestação do Espírito Santo de Deus. E isso só acontece quando você, por vontade própria e movido por Deus, e no arrependimento diz: eu necessito. Todas as pessoas que estão aqui podem dizer: você precisa, você precisa, você precisa. Mas você é o único que precisa dizer assim: eu necessito muito. Talvez seja hoje o dia de você chegar em casa, entrar no teu quarto, fechar a porta e dizer: Senhor, tem tanto tempo que a gente não bate um papo, tem tanto tempo que a gente não conversa, mas eu quero conversar com o Senhor hoje. Fica aqui, Senhor, do meu lado. Uma das experiências mais sobrenaturais que eu tive não foi no público, foi no oculto, de ter temor pela presença de Deus, de ser tão real, de me causar temor, mas sair com a revelação da glória de Deus no meu coração. Vamos para a última. Quero que você abra comigo a Bíblia, por gentileza. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Abra a sua Bíblia comigo, 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4, é a última. 2 Reis, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você já abrisse a Bíblia e ficasse em pé no seu lugar. 2 Reis, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5 diz assim: então, entra e fecha a porta sobre ti, sobre os seus filhos, e derrama e deita o azeite em todas as vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Versículo 5: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas e elas a enchia. Coloque a Bíblia na sua cadeira, no seu assento. Primeira porta que fechou é para livramento. Segunda, intimidade. E essa terceira aqui é fantástica. Todos nós conhecemos a história, o relato, quando Eliseu, movido por um teor profético, de um espírito de milagre, aumenta o azeite da viúva. E um dos significados do azeite na Bíblia, além de para a culinária, além para a unção dos profetas, dos sacerdotes, é a representatividade da presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que na nossa vida não pode nos faltar o azeite, o óleo sobre a nossa cabeça. Porque no final das contas, irmão, o que vai fazer a diferença é o azeite, é a unção de Deus na sua vida. Então a última característica é sermos cheios do Espírito Santo. Diga assim: sermos cheios do Espírito Santo. Entra no teu quarto, chama os teus filhos, fecha a porta e começa a derramar o azeite sobre essas vasilhas. Aleluia, oh glória. Não vai faltar provisão,
não vai faltar provisão. O azeite aqui é uma tipificação da presença, da restauração do lar, da família, mas acima de tudo, do sobrenatural, do Espírito Santo de Deus. Livramento, intimidade e uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Tudo isso porque portas se fecharam. E eu quero terminar como eu iniciei, dizendo para você: nem toda porta que se fecha é significado de que as coisas estão dando errado. Fecha a porta, ora. Fecha a porta, receba azeite. A porta se fechou, veja como um sinal de Deus, de um grande livramento dele para a sua vida. Você consegue visualizar que portas se fecharam há tempos atrás, e você entende hoje no discernimento e pelo Espírito que foi Deus? Naquele tempo já tinha sido Deus, lá atrás já tinha sido Deus. Talvez eu esteja dizendo para algumas pessoas aqui que de forma circunstancial, de forma agora, recente, viram portas se fecharem diante de você. Eu quero dizer para você, nós estamos aqui no presente, mas Deus já está lá no futuro. E essa porta é uma porta de livramento para você. Então trate de secar as lágrimas dos teus olhos. Trate de parar de murmurar e entoa um novo cântico ao Senhor, aleluia. Cantarei ao Senhor, aleluia, um novo cântico. Cantarei ao Senhor um novo cântico. Você pode levantar as tuas mãos aos céus? Diga comigo assim: livramento. Diga intimidade. Diga cheio do Espírito. Com as tuas mãos aos céus, eu vou dar aí um tempo para você glorificar o Senhor, para você exaltar ao Senhor, para você trazer um memorial agora à tua mente de portas que se fecharam, para você começar a dizer: obrigado, Senhor, pela porta que se fechou, aleluia. Obrigado, ó Pai, por aquele que se foi. Obrigado, ó Pai, por aquele relacionamento que não deu certo. Obrigado, ó Pai, por aquele emprego que o Senhor fechou aquela porta. Obrigado, ó Pai, obrigado por aquela porta grande que se fechou. Eu achava que era para me expor, que era para minha vergonha, mas hoje eu estou entendendo que era para a manifestação da Tua glória, aleluia. Portas se fecham, Deus está no controle, aleluia. Portas se abram, Deus continua no controle, oh glória. Obrigado, Jesus. Portas se fecharam, obrigado, Jesus. Portas se fecharam, é significado de que Deus está trabalhando, oh glória. Deus está trabalhando, Deus está cuidando. Portas se fecharam, mas Ele continua sendo Deus. Portas se fecharam, eu recebi livramento. Portas se fecharam, eu recebi intimidade. Portas se fecharam, eu fui cheio do Espírito Santo. Adore ao Senhor, igreja. Glorifica ao Senhor, igreja, nesse tempo de celebração. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Cristo prometido das nações. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai. Te exaltamos, te glorificamos, Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por você, grandes coisas fez o Senhor pela igreja. Este é o motivo da nossa alegria. Regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. E as palmas glorificam a Jesus, e as palmas